21ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no Brasil. Finalmente, faltam 2 para acabar só agora. A gente fez aquela caixinha de perguntas, aliás, muito obrigado, vieram muitas perguntas e eu tô com elas no celular aqui, a gente vai lendo algumas ou lembrando de algumas no meio do caminho e vamos postando também. Então, vamos começar pelo sábado, que teve a corrida sprint, a classificação do sábado vale para a corrida do sábado. Na classificação, Lando Norris surpreendeu fazendo a pole, com o Sérgio Pérez em terceiro, que ficou perto do Verstappen ali, isso foi muito legal. E quem surpreendeu também, Tsunoda, com o Ricardo na 6ª e 8ª colocação, dando a entender que a AlphaTauri realmente melhorou bastante. E a Ferrari, o Russell em quarto, o Hamilton em quinto, dava a pinta que talvez não estaria tão ruim a Mercedes, mas isso acabou mostrando lá para frente diferente. Na sprint, que foi muito movimentada, foi uma corrida muito bacana, para mim o que mais chamou a atenção foi o ritmo do Lando Norris. Ele conseguiu em 24 voltas espremer e forçar o Verstappen por boa parte da corrida, chegando 4 segundos atrás. No finalzinho o Verstappen conseguiu abrir um pouco mais, mas ele chegou 13 à frente do Pérez, que fez uma corrida boa, sim. Ele teve várias ultrapassagens, consumiu um pouco os pneus no começo e acabou legal, mas a Mercedes já dava pinta que não estava bem em Interlagos, a gente vai falar um pouco disso depois. Antes disso, aconteceu aquele incidente do Alonso, algumas pessoas também perguntaram sobre isso aí na classificação. Com o Ocon, o Alonso estava bem longe, o que chamou a atenção, ele estava numa volta lenta, ele foi espremendo o carro. A hora que ele vê, o piloto tem essa notícia, ele sabe que é o Ocon, porque a equipe avisa e eles têm aquela rixa já desde o ano passado. Então, no meu ponto de vista, o Alonso sempre deu espaço, só que ele deu o suficiente para de repente dar aquela meia atrapalhadinha. Quem é piloto sabe do que eu estou falando, que às vezes quando tem essa intriga entre os pilotos aí, às vezes acontece, só que nesse momento o Ocon deu uma perdida no carro. Ele disse que não perdeu nada demais, deu uma balançada, mas que ia dar tudo certo no final. Em final, uma grande batida, acabou o carro do Ocon e terminou por isso mesmo. Aí o grid de largada, que foi na sexta-feira, surpreendeu. Vamos lembrar, só tem um treininho para acertar o carro e a pista não estava legal. No final, teve aquela chuva que quase acabou com São Paulo, e foi justamente aquela chuva no finalzinho da classificação no Q3. Então, muitos pilotos, você vê que teve uma diferença grande do Verstappen para o Leclerc de tempo, por mais que não estava molhado. Depois eles falaram que já estava ventando muito, a pista difícil, então saiu Verstappen na frente, Leclerc em segundo, Stroll surpreendeu em terceiro, com o Alonso em quarto também, porque saíram antes, e quem deixou a desejar foi o Pérez, que saiu no momento ruim também, então foi uma classificação meio bagunçada. E o Piastri, que eu até anotei aqui, foi interessante porque ele vinha numa volta para fazer a pole, até o momento que ele acabou errando já quando molhou. Então, assim, os carros da McLaren estavam bem, o Piastri estava bem acertado, vem fazendo um grande trabalho, mas o Norris realmente está guiando demais. O Leclerc, com aquele problema que também muita gente perguntou aqui, é um problema hidráulico, muitas peças ali, do acelerador, das trocas de marcha, da válvula do turbo, enfim, pelo menos 10 itens no carro de Fórmula 1 é tudo pressurizado e tudo hidráulico. Quando dá um probleminha, no caso dele, ele perdeu a direção primeiro, depois travou a roda traseira, provavelmente por causa do diferencial, que acabou dando uma travada. Uma pena, Ferrari segunda vez no ano que fica de fora sem largar. Para a largada, o que chamou a atenção, Verstappen já não tinha o Leclerc, que largaria de segundo, mas o que chamou mais atenção é que os carros da Aston Martin não largaram, escorregaram, patinaram, se deu muito bem o Lando Norris, que veio lá de trás, e o Hamilton, que vem por aqui. Então eles acabaram se dando bem, mas deu aquele acidente que a gente viu logo de cara, entre Albon, Hülkenberg e Magnussen. Incidente de corrida, o Albon vinha um pouco mais de trás, passou para cá, provavelmente aqui o Magnussen não sabia que tinha o Albon por esse lado, então deu uma espremedinha no Hülkenberg que não tinha para onde ir, acabou dando aquele acidente e acabou provocando, você vê, acertando o carro do Piastri, que não tinha nada a ver com o peixe, e aí a gente já fala por que o Piastri andou mal. Eles não conseguiram recuperar o carro do Piastri por inteiro, então quando ele saiu, ele não tinha um bom rendimento. Tanto o Piastri como o Ricardo tinham abandonado a prova. Então muita gente também perguntou aqui, eu vou até pelas perguntas aqui, a batida. O G-Turk que fala da relargada, Piastri, Ricardo Piastri, não entendi, porque uma volta atrás, já vou falar disso aí. E também da bandeira vermelha
não poderiam igualar o número de voltas? Por que quando dá a bandeira vermelha não conta a volta de atrás? No Brasil acontece muito isso, mas na Fórmula 1 não. Bom, enfim, os dois no safety car, eles vieram para abandonar, deu mais uma volta de safety car e quando eles alinharam, não pode, pela regra, se você põe na garagem, você tem que largar do pit. E não podia recuperar a volta porque de fato eles perderam uma volta parados no box, então não puderam. E o caso da bandeira vermelha é o seguinte, na Fórmula 1 você tem vários setores de cronometragem. Então quando dá uma bandeira vermelha, eles pegam daquele setor e vale aquele lá. Então não tem aquele negócio da volta anterior. Isso da volta anterior é quando as pistas só tem o sensor da largada. Então, quando dá a largada e todo mundo se passa no meio dessa volta, não tem quem sabe, não tem nenhuma cronometragem no meio da pista para mostrar essa diferença. Então, por isso que não é a volta anterior e sim na Fórmula 1 eles conseguem controlar melhor. Segunda largada, Norris vem muito forte, largou bem de novo, Verstappen também com o Hamilton, mas uma largada nada demais, começa a chamar a atenção o desempenho do Hamilton que fica, vai ficando um pouquinho, enquanto isso eu vou lendo algumas perguntas aqui, o que pode ter acontecido com o carro do Norris depois de atacar a Verstappen, mas você vê o Alonso já foi para cima do Hamilton, já mostrava que não tinha velocidade de reta e a gente na transmissão, será que esquentou? O que está acontecendo? Enfim, vamos falar já disso aí. O Norris na volta 7, que aqui, a hora até que o Mark Jr. aqui fala o que pode ter acontecido com o Norris depois de atacar o Verstappen, perdeu o rendimento? O que o Norris fez nesse momento e depois da corrida ele falou? Ele saiu com o pneu novo, com o pneu vermelho novo e ele sabia do Verstappen que tinha um pneu usado, poucas voltas, mas usado, que dá uma diferença no inicial da andada. Ele foi chegando, economizou bateria, usou o DRS e forçou o carro no limite, o pneu no limite. Porque lembra que eles vão calculando lá para não estourar a temperatura, mas ele deu uma forçadinha e drenou a bateria para tentar uma ultrapassagem. Só que no momento que ele chegou no laranjinha, que ele viu que não ia dar, que eles estavam lado a lado, chegou muito próximo, ele acabou desistindo nesse ponto aqui, porque pela equipe ele falou, vamos recuperar, vamos se recompor aqui, baixar a temperatura do pneu, porque tem um Alonso vindo e a gente não sabe o ritmo dele. Então era um risco ele pressionar muito o Verstappen e acabar morrendo na praia e ser atacado pelo Alonso. Então ele resolveu tirar o pé e começar a controlar a temperatura de pneus e tudo da mesma forma que fazia o Verstappen. O Pérez vindo lá de trás, fazendo ultrapassagens, veio remando, passou o Russell, passou o Hamilton e depois foi para a box. Aí o Pérez ainda reclamou, mas por que vocês me trouxeram? Vou ter que, depois da parada, eles tiveram que fazer, eles teve que passar os dois carros de novo da Mercedes. A equipe não quis entrar nessa estratégia da Mercedes, que foi parar muito antes. Então a gente vê aqui o Verstappen esticando as paradas, assim como o Norris. O Pérez foi parar na volta 20, mas se a gente for pegar aqui o Hamilton, parou na volta 18. 18, você tem a noção, o Verstappen foi parar na 27. Eles não queriam fazer isso com o Pérez, que ia ser prejudicado mais lá para frente. Então eles esticaram, perderam, teve o undercut depois do Hamilton, só que o ritmo era bem mais fácil, bem mais rápido ali. Então eles conseguiram, os carros bons conseguiram esticar bastante essa parada. Aí depois Verstappen, o Pérez teve essa briga de recuperação de novo para cima dos carros e a Mercedes começou a ficar para trás bastante. Aí o pessoal perguntou muito aqui, o Jandy, Mercedes uma vergonha, o setup estava prejudicado, esquentou, realmente o que aconteceu? Muitas querendo saber, problema de aquecimento que a gente falou na prova lá, o Russell, quando ele parou com problema de aquecimento, na hora todo mundo pensou, então está esquentando o carro, não estão usando a potência toda e é isso que está rolando. O Toto Wolff falou depois da corrida, falou que o carro está uma porcaria, eles colocaram muita pressão aerodinâmica, o carro parou de reta e ao mesmo tempo nas curvas esquentava muito o pneu e derretia os pneus. Então, quer dizer, de uma série de duas corridas aí muito boas, o Toto Wolff falou que já riscou esse carro do ano, não quer mais, até dando uma direcionada para a engenharia da Mercedes, falando que realmente foi uma vergonha a participação da Mercedes. Na volta 43, próximo ao pit stop, o segundo pit stop, a gente vê já uma possível undercut ali do Alonso para o Pérez. Ali qual que era a ideia? Quando estava 2:17 e estava muito próximo disso aí,
seria possível ter um undercut, só que essa briga não parou por aí, a gente sabe disso. Do outro lado, a Mercedes falando para o Hamilton, agora você pode acelerar tudo que dá, usar os pneus para fazer a parada, e ele falou, já estou acelerando tudo e o negócio realmente não vem. O undercut não deu certo e essa briga entre Alonso e Pérez, da volta 50 foi até a 71, morna até o finalzinho da prova, a gente achou que não ia dar em nada, mas foi um pega muito legal. O que chamou a atenção, o Alonso, a gente falou na transmissão no começo até, será que ele está errando, passou da freada? Aí a gente começou a ver que em algumas curvas, repetitivamente, ele estava fazendo o traçado mais aberto. Isso aí para que é? Para deixar o carro distracionar menos. Ele faz um traçado, vira menos o volante e usa menos os pneus traseiros, tudo para tentar ter uma saída melhor. Não necessariamente funciona em todos os carros, né? Por que todo mundo não faz? Vai muito do jeito do piloto, do acerto do carro, mas para o Alonso era o jeito que ele estava fazendo e funcionava legal. O que dava para ver aqui, o Alonso se protegia muito bem. Toda vez que acende essa luzinha vermelha atrás aqui do carro, é quando eles estão recarregando a energia. Então, ele recarregava a energia, tiveram algumas perguntas disso aí, para poder usar ela nas horas para não ser ultrapassado pelo Pérez. Deixou, né, como a gente viu antes, pit stop do Norris e do Verstappen foi mais para frente, até eu brinquei na transmissão, mas e se não parasse o Norris, né? Se eu fosse ele, eu não pararia. Mas, obviamente, mesmo se ele não parasse, ele ia voltar 1,5 segundo mais lento por volta, ia ficar 1,5 segundo mais lento por volta, o Verstappen ia acabar passando ele tranquilamente, mas ia dar uma emoção para a prova. Então isso aí não veio nunca na cabeça. E no final, volta 70, o Pérez acorda e decide, né, ir para cima e atacar o Alonso. O Alonso falou depois da corrida, ele falou, a hora que ele me passou, e eu vi que realmente parecia que estava tudo acabado. Depois tem um vídeo bem legal mostrando a onboard do Alonso, a última volta dele, que a equipe fala assim, né, para recarregar a energia e de repente você vê as luzinhas acesas, começa a recarregar antes, sempre do Alonso, e a hora que ele entra na reta ele está longe. A equipe dá ordem, ele molda o set no volante aqui, aperta um botãozinho e a equipe falou, agora é tudo, tem uma volta. Você vê como está longe, ele chegou grudado e teve espaço ainda para a reta oposta concluir a ultrapassagem, quer dizer, foi uma combinação do Alonso junto com o pessoal ali da equipe, mandaram muito bem. Enquanto isso, o Verstappen sobrava, vencia lá na frente e uma chegada muito emocionante, muito bacana do Alonso com o Pérez. Muita gente perguntou, mas chegou próximo à linha de chegada, né? Como é que é? A linha de chegada é essa, a linha de largada é essa. Então vamos lembrar que a linha de chegada em Interlagos e da cronometragem é de frente à torre de controle dos tempos. Precisa, por regra, ser assim. Interlagos sempre foi assim. E isso até aconteceu comigo já no caminhão no passado, que eu ganhei uma corrida em cima do Beto Monteiro, em cima da linha de chegada, mas da linha de cronometragem, mas não na linha de largada, e no dia a gente ficou um pouco confuso também. Então, no final das contas, Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso, Sérgio Pérez e Lance Stroll. A gente mete pau no Lance Stroll. Aliás, aqui o pessoal até falou, né, do Pérez. Depois, será que o Pérez fica? E por que os comentaristas do Desabante metem pau no Pérez? Né? Não é, que o Pérez vem sofrendo muito, chegando numa distância muito longe, né, do Verstappen. Então é mais isso aí, mas ele mandou legal esse fim de semana e Stroll também muito legal. Quem não foi bem, as duas Ferraris, né, uma quebrou de cara a Sainz na 5ª posição, o Gasly pontuando de novo com a Alpine, andando muito bem, e uma pena o Daniel Ricciardo, Costa Piastri, tomar aquela volta, não se deram bem. Para o campeonato, Pérez e Hamilton, eu acho outras perguntas que vieram aqui, eu acho que Hamilton só vai chegar na frente do Pérez se realmente acontecer alguma coisa muito ruim com o Pérez. Mas a briga que a gente precisa ficar esperto no campeonato é entre Alonso, Norris e Sainz. Poucos pontos ali, você tem 6 pontos entre os 3 pela 4ª colocação, então tem mais uma briga bacana aí. Dos construtores, a AlphaTauri, quem sabe agora pode até, ela que estava lá atrás em 10º, pode passar até uma Williams, tem essa chance aí, mas eu acho difícil. E agora faltam 2 etapas só para acabar o campeonato. A próxima vai ser de em Las Vegas, que deve ser o maior evento da história da Fórmula 1.